Financeira Orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A comissão comunica o recebimento da seguinte correspondência. Ofício FAPAMIG, encaminhando a prestação de contas dessa fundação referente ao segundo trimestre de 2025. Ofícios do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando a transferência de recursos financeiros em favor do Estado, referente à primeira parcela do repasse anual obrigatório do Fundo Nacional de Segurança Pública. E-mails do senhor Adão do Carmo Rocha e senhora Maria Camargos, encaminhado pelo Fálido com as comissões, solicitando o andamento do projeto de lei 779/2019. E-mail do senhor Augusto Farias da Cunha, solicitando diligência dessa comissão para que trabalhe junto ao governo federal a possibilidade de diminuição de impostos para as empresas que atuam no âmbito do Estado de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei complementar 76.225, primeiro turno, altera a lei complementar 102, 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. Retiro de pauta, falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1588/2020, primeiro turno, altera a lei 19.490, de 30 de 1 de 2011, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo ou inativo e de pensionista do Estado e outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei 1588/2020 propõe que a verbação e o desconto em folha de pagamento de servidor de valores destinados à reposição ou indenização ao erário fiquem condicionados à comprovação de sua responsabilidade em procedimento administrativo específico, amparado, quando necessário, em laudo técnico de perícia oficial. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-constitucional à tramitação do projeto. Destacou que a matéria é de competência legislativa estadual, nos termos 25 da Constituição da República, que estabelece a autonomia do ente federativo para sua auto-organização e que não há impedimentos legais à iniciativa parlamentar. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública considerou que a proposta se alinha aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da ampla defesa, na medida que condicionam a efetivação de descontos em folha de pagamento prévia e inequívoca comprovação de sua responsabilidade. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, consideramos que a proposição não pretende eximir o responsável do ressarcimento devido ao erário, mas apenas garantir que os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da ampla defesa, bem como da preservação das condições mínimas de subsistência do servidor e de sua família, conforme mencionado pela Comissão de Mérito. Em relação ao projeto de lei 1362 de 2023, anexada à matéria em exame, virtude da semelhança de conteúdo, verifica-se que condiciona as reposições e indenizações de valores ao erário, a autorização expressa do servidor, o que, conforme avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça, se transforma em consignações facultativas. Além disso, propõe que as referidas reposições e indenizações possam ser parceladas a pedido do interessado, o que foi contemplado no substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública, que estabeleceu um limite percentual de 30% da remuneração líquida. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1588/2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Administração. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado.
Projeto de lei, primeiro turno, institui o Programa Estadual de Fomento à Dança para o Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei 1478/2015 visa instituir o Programa Estadual de Fomento à Dança para o Estado de Minas Gerais com fins de apoiar a manutenção e desenvolvimento de projetos de trabalho continuado em dança para artistas independentes e grupos profissionais, fortalecer e difundir a produção artística da dança independente, garantir melhor acesso da população à dança, fortalecer ações que tenham compromisso de promover a diversidade dos bens culturais. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça ponderou que projetos de lei de iniciativa parlamentar podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, mas advertiu que tais proposições não podem delinear as especificidades dos programas. Lembrou que o momento oportuno para que isso ocorra na apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual, LOA. Dessa maneira, para adequar a proposta aos padrões constitucionais, jurídicos e legais, apresentou o substitutivo número 1, que dispõe sobre os objetivos das ações do Estado voltadas para o fomento à dança, alterando a Lei 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Cultura, em sua análise de mérito, lembrou que foi realizada em 2015 uma audiência pública com representantes do setor de dança para ouvir as suas reivindicações. Assim, diante das impropriedades identificadas pela Comissão Jurídica e do histórico de acolhimento nominativo do maior das demandas do setor, a Comissão de Mérito considerou que seria necessário propor outro direcionamento ao conteúdo que constitui o cerne da proposição. Apresentou, então, o substitutivo número 2, propondo um enfoque mais abrangente da dança entre diferentes linguagens artísticas, mas destacando a valorização e o desenvolvimento dessa atividade, tanto na perspectiva dos artistas profissionais quanto na dos independentes e amadores. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a essa comissão analisar, o projeto de lei, como originalmente apresentado, na forma do substitutivo número 2, prevê ações de fomento à cultura, com apoio à manutenção e desenvolvimento de projetos de trabalho continuado em dança, bem como adequação de espaços, entre outras ações, para o fortalecimento do setor. Já em relação ao substitutivo número 1, em que pesa o fato da implementação das medidas serem previstas não gerar despesa, acompanhamos o entendimento da Comissão de Cultura, que é de que oportuno abranger o escopo de que se pretende para diversos segmentos artísticos, culturais, não somente a dança. Dessa forma, apresentamos o substitutivo número 3, que incorpora as alterações sugeridas pelas comissões, no que antecede, sem, contudo, gerar despesas para o horário. Nesses moldes, são estabelecidos objetivos para a implementação de políticas de ações de Estado para os diversos segmentos artísticos, culturais, aprimorando norma relativa ao desenvolvimento das atividades de fomento já promovidas pelo setor cultural. Em face do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei 1478/2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei 3.274/2021, primeiro turno, disciplina o fornecimento de medicamentos à base do canabidiol pelo Sistema Público de Saúde do Estado. Autor, deputada Beatriz Cerqueira. Relator, deputado João Magalhães. Indaga o relator está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Magalhães. O projeto de lei em epígrafe, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, disciplina o fornecimento de medicamento à base de canabidiol pelo Sistema Público de Saúde do Estado. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, funcionalidade e legalidade da proposição na forma substitutiva número 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 de sua autoria. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regime interno, por tratarem de temática semelhante, foram anexados à proposição o projeto de lei 2014-2023, de autoria do deputado José Guilherme, projeto de lei 236-2023, de autoria do deputado Ione Pinheiro, o projeto de lei 389-2023, de autoria da deputada André de Jesus, e o projeto de lei 443-2023, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira.
Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12 do Regimento Interno, inciso 7º do Regimento Interno. O projeto de lei em análise pretende tornar obrigatório no âmbito do Sistema Público de Saúde de Minas Gerais o fornecimento de medicamentos à base de substância ativa canabidiol, CBD, para condições médicas debilitantes. O medicamento deverá ser prescrito por médico devidamente habilitado, nos termos das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Conselho Federal de Medicina, CFM. A Secretaria de Estado de Saúde, no prazo de 180 dias após a publicação da lei, definirá os procedimentos administrativos para acesso aos medicamentos. Na justificação da proposta, a autora salienta que a disponibilização de medicamentos à base de CBD a pacientes portadores de enfermidades graves, devidamente atestadas por médicos, no âmbito do Sistema Público de Saúde de Minas Gerais, configura-se como medida inegável de interesse público, por viabilizar um tratamento mais seguro e eficaz aos indivíduos em condições clínicas debilitantes. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a proposta, constatou que seu objetivo consiste em conferir amparo jurídico a uma prática inerente à esfera administrativa, cuja execução, por sua própria essência, compete ao Poder Executivo. Para sanar tal vício, propôs o substitutivo número 1, que estabelece diretrizes para o fomento da pesquisa científica sobre o cannabis e o uso de derivados para fins medicinais e terapêuticos. O novo texto ainda incorpora as emendas de número 1 a 7, apresentadas durante a tramitação do projeto na comissão. A Comissão de Saúde, por sua vez, julgou a proposição digna de mérito, em virtude dos progressos notórios alcançados no tratamento de determinadas patologias com a utilização canabidiol, aliados ao intensificado diálogo social acerca da necessidade de regulamentação de seu emprego. A comissão ressaltou que a competência para definir as diretrizes e os parâmetros de utilização de medicamentos do âmbito da rede pública de saúde não constitui matéria de legislação estadual, mas sim da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, CONITEC, órgão responsável por assegurar os fundamentos técnicos e científicos necessários para tal deliberação. Diante disso, manifestou-se favoravelmente a aprovação da proposta na forma do seu substitutivo número 2, por ela apresentado. Sob a perspectiva financeira e orçamentária, âmbito de competência dessa comissão, constatou-se que a aprovação da proposição em análise poderia acarretar ônus aos cofres públicos. Por sua vez, que estabelece a dispensação compulsória de medicamento à base de canabidiol para determinadas condições clínicas graves devidamente Sob a perspectiva financeira e orçamentária, âmbito de competência dessa comissão, constatou-se que a aprovação da proposição em análise poderia acarretar ônus aos cofres públicos, uma vez que estabelece a dispensação compulsória de medicamento à base de canabidiol para determinadas condições clínicas graves devidamente comprovadas. Contudo, substitutivos apresentados suprimiram essa improbidade ao converter a proposta em diretrizes políticas voltadas ao fomento da pesquisa científica e ao tratamento com derivados de cannabis para fins medicinais ou terapêuticos. Entendemos, portanto, que as alterações promovidas pelas comissões precedentes representam um aperfeiçoamento da matéria, aliando-a ao escopo das proposições anexadas ao projeto de lei em questão. Diante disto, concluímos pela pertinência do seu prosseguimento nesta Casa Legislativa. Não obstante, tendo em vista a importância do tema e atentos a discussões ocorridas nesta Casa, apresentamos o substitutivo número 3, que incorpora importantes sugestões do deputado Zé Guilherme, para o aprimoramento da matéria e sua maior efetividade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.274/21, em primeiro turno, na forma substitutiva número 3, a seguir redigido. Substitutivo número 3,
institui a política estadual de incentivo à pesquisa científica sobre a cannabis para fins medicinais ou terapêuticos e ao tratamento de saúde com produtos cannabis. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituída a política estadual de incentivo à pesquisa científica sobre a cannabis para fins medicinais ou terapêuticos e ao tratamento de saúde com produtos de cannabis. Artigo 2º, para os fins dessa lei, considera-se 1. Produto de cannabis, o produto industrializado, objeto de autorização sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa. 2. Associação de pacientes de cannabis medicinal a entidade legalmente constituída, sem finalidade lucrativa, formada por pacientes ou responsáveis legais de pacientes, cujo objetivo principal é promover o acesso de seus associados à cannabis para fins medicinais ou terapêuticos, mediante seu cultivo e beneficiamento, bem como a pesquisa e a educação sobre os benefícios da cannabis medicinal. Artigo 3º. A política que trata esta lei tem os seguintes objetivos. 1. Fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico relacionados com os medicinais e terapêuticos da cannabis. 2. Fortalecer a capacidade operacional e científica das instituições científicas, tecnológicas de inovação, ICTs, para as atividades de pesquisa relativas aos usos medicinais e terapêuticos da cannabis. 3. Garantir o acesso seguro ao tratamento com produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. 4. Reduzir a desigualdade no acesso a produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. 5. Contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável por meio da regulamentação da cadeia produtiva de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. 6. Garantir a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente na cadeia produtiva da cannabis para fins medicinais e terapêuticos. 7. Promover a distribuição de produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos, observar os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas de uso. Artigo 4º. É permitida no Estado a atividade de pesquisa relativa a cannabis para fins exclusivamente medicinais e terapêuticos, na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1º. As atividades de pesquisa e cultivo da cannabis para fins medicinais e terapêuticos serão realizadas em conformidade com as normas de segurança e controle estabelecidas pelos órgãos competentes e será dada publicidade aos resultados das pesquisas. Parágrafo 2º. As instituições públicas estaduais de pesquisas podem auxiliar as pessoas físicas e jurídicas, desde que devidamente autorizadas, nas atividades relacionadas com o cultivo e a colheita e a manipulação de sementes mudas, insumos e derivados de cannabis. Artigo 5º. O Estado assegurará, nos termos de regulamento, o direito ao tratamento de saúde com produtos de cannabis no Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, as ações do Estado observarão as seguintes diretrizes. 1. Observância dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas do uso dos produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos elaborados pelo órgão competente. 2. Utilização de produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos aprovados pelos órgãos públicos de saúde. 3. Incentivo à capacitação de profissionais de saúde para o tratamento com produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos e sua adequada prescrição com vistas à orientação, à prescrição e ao tratamento de enfermidades e à promoção de bem-estar biopsicossocial dos pacientes. 4. Estímulo à promoção de campanhas de esclarecimento da população sobre o uso de produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos, com base em evidências científicas, incluindo a realização de palestras e ações educativas voltadas para a comunidade em geral.
5. Incentivo à promoção de discussões entre trabalhadores de saúde, associações de pacientes de cannabis medicinal, indústria farmacêutica, gestores de saúde e entidades interessadas sobre o uso de produtos de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. Artigo 6º. Para o atendimento disposto nesta lei, o Estado poderá celebrar convênios e parcerias com associações de pacientes, instituições de pesquisas, instituições de ensino superior público e privada e órgãos governamentais com a finalidade de divulgar para a população informações baseadas em evidência científica sobre os benefícios, as indicações e as contraindicações do uso da cannabis. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Gente que faz muita luta, é perigoso, deputado Leleco Pimentel, a gente não saber celebrar, né, momentos bons. Então, eu acho que eu vou começar agradecendo ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária por ter pautado o projeto e por ter assumido o protagonismo de uma pauta tão importante aqui na comissão. Deputado que também tem um projeto de lei a respeito de um assunto tão relevante, que é importante para tanta gente, e que Minas Gerais ainda não conseguiu avançar, né, numa legislação. Eu quero também agradecer ao relator da matéria, deputado João Magalhães. Eu ouvi, deputado, atentamente a apresentação do parecer por Vossa Excelência, e Vossa Excelência traz no seu parecer várias demandas da sociedade civil, de vários debates e espaços de discussões aqui na casa. Eu quero agradecer a Angatu, que está acompanhando aqui, da galeria, porque foi a Angatu que, confiando no nosso trabalho parlamentar, procurou o nosso gabinete, e daí a gente iniciou uma parceria que resultou na construção de um debate público, depois na construção de uma audiência pública, onde nós ouvimos experiências internacionais a respeito da cannabis, na legislação de outros países, inclusive. Recentemente, nós fizemos uma audiência sobre o avanço da pesquisa, da ciência e tecnologia na área da cannabis. Quero agradecer ao Conselho Estadual de Saúde, na pessoa da sua presidenta, a Lourdes Machado, porque o Conselho também realizou plenárias. E, no momento que o Conselho Estadual de Saúde realiza plenárias, chamando conselheiros do Estado todo, contribuiu de forma muito decisiva para que esse assunto sobre a cannabis fosse fomentado e deixasse de ser algo restrito a quem tem condições financeiras, para algo que pudesse ter acesso no SUS, como é a proposta do projeto, como é o debate feito nas várias audiências e como é o parecer que o deputado João Magalhães trouxe. A Lourdes, inclusive, me corrigia corretamente que eu não podia falar só cannabis medicinal, precisava ser uma visão mais ampla e, portanto, terapêutica. As universidades nos lembraram várias vezes a importância de garantirmos as questões relacionadas à pesquisa, né? E as associações reivindicaram o tempo inteiro que elas não fossem invisibilizadas, porque elas iniciaram essas batalhas muito antes. E muitas pessoas enfrentaram o preconceito, a criminalização, as dificuldades, para que nós chegássemos até aqui no nível de amadurecimento para termos uma terceira comissão, porque esse projeto já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Saúde e agora aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, última comissão antes da apreciação no plenário em primeiro turno. Eu e o deputado Zé Guilherme assinamos conjuntamente um requerimento de audiência pública
para que aqui na Comissão de Fiscalização Financeira a sociedade civil seja escutada, de forma a dar contribuições em relação a este projeto. O que nós pactuamos é que o projeto hoje, o parecer, tramitaria normalmente, ficando pronto para apreciação do plenário em primeiro turno. Batalharemos para que o projeto seja pautado e votado em primeiro turno brevemente, e aí, no retorno do segundo turno, para o segundo turno, que ele volta para a comissão emitir parecer de segundo turno, que a gente possa, eventualmente, aperfeiçoá-lo naquilo que a sociedade civil nos indicar que precisa ser aperfeiçoado. Não é? Então, eu que comecei, hoje é uma terça-feira, meu dia está tão longo que pareceu uma semana inteira. Mas, na segunda-feira, deputado Zé Guilherme, ontem, eu estive numa escola em Contagem, Escola Santo Agostinho de Contagem, onde eu fiz, simbolicamente, a entrega de uma lei, que foi a Lei 25.366, que tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Meio Ambiente, e o projeto de lei, que agora é uma lei, é resultado de um trabalho pedagógico de envolvimento dos alunos na sua comunidade. E a gente fez uma grande celebração. Eu estou me lembrando disso, que foi uma visita técnica da Comissão de Educação, que aconteceu nessa segunda-feira, para lembrar que a política e o parlamento são lugares para serem ocupados com pautas propositivas. Por isso que eu falei, eu que faço tantas lutas, às vezes, né, desaprendo como é que tem que ser, qual é a importância de celebrar. E a política, ela precisa estar a serviço do bem comum. E esse debate sobre a cannabis terapêutica é o bem comum. É o direito das pessoas terem acesso a tratamentos e a terapias que podem melhorar a sua vida, podem contribuir significativamente na qualidade de vida das pessoas. E nós ouvimos muita gente falando sobre isso, né? Eu me lembro de uma jovem que participou conosco na audiência na Comissão de Educação, com a nossa última audiência, e ela dizia o quanto ela não se via representada nos espaços, inclusive em audiências, né? E nos debates, porque as pessoas não conheciam e não discutiam realidades semelhantes à dela. O debate sobre a cannabis é sobre isso, que foi quando ela teve acesso por meio de associação e, portanto, ao uso da cannabis, do óleo da cannabis, o quanto ela melhorou na qualidade de vida que foi tão importante para ela. Então, hoje a gente dá um passo gigantesco. Na verdade, a gente não dá um passo, a gente dá um grande salto para que Minas Gerais possa ter uma legislação que discuta, né, sobre uma política estadual da cannabis. E o parecer do deputado João Magalhães traz diretrizes importantes, não é? Inclusive de campanhas, do diálogo dos trabalhadores da saúde, do reconhecimento das associações. E aí, num segundo turno, a gente aperfeiçoa com aquilo que a sociedade civil nos indicar que precisa de aperfeiçoamento, porque construir a partir da escuta é sempre um excelente caminho. Então, eu quero celebrar esse momento aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, desejar que, rapidamente, o projeto seja pautado no plenário, aprovado em primeiro turno, a gente faça a nossa audiência, deputado Zé Guilherme, ouvindo a sociedade e devolva, né, esse projeto para votação em segundo turno e termos aí a nossa legislação estadual, que é uma legislação da coletividade. E é uma pauta tão importante que vários colegas deputados apresentaram projetos de lei a respeito, né? Eu fui a primeira, então, por isso, não é nem a primeira signatária, sou a autora do projeto que primeiro foi protocolado e, portanto, nós assumimos essa tarefa aí, com muito zelo, com escuta, e vamos avançando nas pautas que interessam verdadeiramente à população. Gratidão por esse momento aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Eu trago hoje com responsabilidade técnica e com o coração de quem convive com a urgência da vida, o encaminhamento para aprovação do substitutivo número 3, que aperfeiçoou o texto em exame, preserva a ciência,
garante a segurança sanitária. Eu sou avô de uma criança com doença rara. Sou atuante na luta dos raros. Portanto, conheço a espera, o medo e a esperança das famílias que buscam um tratamento adequado, justo e humano. Parabenizo a deputada Beatriz Cerqueira pela iniciativa, coragem e sensibilidade ao abrir esse debate. Sou autor do projeto de lei 214/2023, que também aborda o relevante tema. Propomos emendas cirúrgicas, claras, que mantêm a vocação da lei, pesquisa e acesso e removem riscos legais e operacionais ao subordinar ações estaduais às normas técnicas federais, assegurando qualidade, rastreabilidade e responsabilidade. A pauta não é ideológica, é cuidado, é ciência aplicada ao sofrimento humano, é o dever do Estado proteger quem mais precisa. Encaminho pela aprovação desse substitutivo, pois respeito os marcos regulatórios que orientam a atividade no país, entre eles as regras de autorização e monitoramento dos produtos da cannabis, bem como os instrumentos que disciplinam a importação excepcional e o controle de substâncias. Isso garante que a política estadual atue dentro do que a lei prevê, sem improvisos, sem insegurança jurídica. Solicito a aprovação das emendas para que Minas avance na pesquisa, na capacitação profissional, na informação à população e no acesso seguro ao tratamento, sempre com regras claras, fiscalização rigorosa e respeito às competências federais. Votarei a favor, convoco todos a votar a favor, porque legislação sólida salva vidas, dá segurança às famílias e honra a missão desta casa. Obrigado. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Enes Cândido. Boa tarde, senhor presidente. Parabéns aí pelas palavras. Eu aqui, enquanto o deputado João Magalhães, na felicidade de uma relatoria na íntegra, e do cuidado, deputada Beatriz, de ler o seu parecer, né, na integralidade, nos traz aqui a pensar, e eu havia falado com a Vossa Excelência, sobre eu conheço famílias que têm um tratamento, principalmente com crianças, antes e depois da questão judicial, que é a forma que as famílias hoje têm acesso, e depois do uso do medicamento. Né? O deputado Zé Guilherme falou aqui que é avô, nós sabemos da história da família, de doença rara, e aí não é só o que está na nomenclatura, né, do projeto de lei 3274 de 2021, que é disciplinar. As minúcias, o substitutivo, o cuidado que essa casa teve, e Vossa Excelência teve também, e agora, talvez o seu cansaço e a sua exaustão de estar celebrando hoje, e o cansaço impedindo uma celebração com mais, com mais vigor, da forma polêmica que às vezes as pessoas colocam, talvez por causa do nome, talvez por causa do que nós estamos falando aqui, mas é só quem vive no dia a dia sabe que é um divisor de águas em Minas Gerais, já passou da hora de avançar. O que eu vejo aqui hoje é que a casa ela dá um avanço e dá condição para a Secretaria de Estado da Saúde também, paralelo ao que nós estamos fazendo, legislação para isso, tratar isso lá da forma legal deles do Executivo, paralelo ao que nós estamos entregando para eles. Está aqui, está autorizado, é legal, né? Essa casa vai aprovar, eu tenho certeza, e Vossa Excelência pode contar com o meu voto, eu sou favorável, principalmente da forma que foi feito aqui, do que está escrito aqui, da forma que teve esse cuidado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Enes Cândido. Com a palavra, deputado Leleco. Eu fiz questão de vir aqui, deputada Beatriz, eu que tive a alegria também de tratar desse projeto de lei há algum tempo, aqui fui relator dele também, participei, diga-se de passagem, daquele importante seminário convocado pelo Conselho Estadual de Saúde no Ministério Público. Tem que levantar isso. Debate é alto. Agora, em um momento tão importante
em que a fibromialgia é reconhecida como foi reconhecida agora recentemente e é o destino para onde o CBD, os canabidioides, dão esta dignidade de tratamento sem dor. Vir aqui a Comissão de Fiscalização Financeira e, no dia em que esse projeto de lei fica pronto para ir para o plenário, parabenizar a deputada Beatriz. Eu também sou autor de um outro projeto de lei que não foi apensado, porque ele trata de outro debate importante, mas aqui, e também voltado para a questão do tratamento, é porque o Brasil vai ter que discutir sem a hipocrisia. Importante a leitura da carta do deputado Zé Guilherme, vai ter que discutir sobre a produção, o plantio, porque, de fato, este é um outro gargalo que já vai nos colocando aí a ter que importar, e isto importa, porque o valor disso é alto demais. Então, parabéns, deputada Beatriz, deputado Zé Guilherme, pela coragem, retirar a hipocrisia e colocar um medicamento com a dignidade humana resgatada é algo que nos coloca a pensar que a política tem jeito. Parabéns. Vim aqui para fazer isso. Obrigado, deputado Leleco. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Zé Guilherme. O relator, deputado João Magalhães, incorporou as emendas no parecer, razão pela qual deixo de submetê-las à votação. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Parabéns. Bate para lá. Projeto de Lei 834/2023, primeiro turno, altera a Lei 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui o instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrando o Sistema Estadual de Ensino. Autor, deputado Coronel Henrique. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposição em análise busca alterar a Lei 14.386 de 2002, que estabelece que no último dia útil de cada semana, os estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrando o Sistema Estadual de Ensino promoverão o hasteamento solene das bandeiras nacional e estadual, bem como a execução do hino nacional e o hino da bandeira. A finalidade é tornar obrigatória a fixação pelos referidos estabelecimentos de cartazes e avisos, informando que, no momento cívico, sob pena de aplicação de penalidades previstas no artigo 35 da Lei Federal, número 5.700, de 1º de setembro de 1971. Em sua justificação, o autor afirma que o momento cívico nas escolas possibilita a conscientização dos alunos do ensino infantil, fundamental e médio do Estado sobre o respeito à bandeira e ao hino nacional e a valorização dos mesmos como símbolos nacionais, visando ainda o pleno desenvolvimento do cidadão e os resgates dos valores de civismo e patriotismo entre nossas crianças. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbice de natureza jurídica constitucional que impeça a deflagração do processo legislativo. Em sua análise, quanto mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia manifestou-se favorente à proposta na forma do substitutivo número 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo dessa comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e no substitutivo 1 implica a criação ou ampliação de despesas para o erário e, portanto, contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O mesmo não se observa no substitutivo número 2, isso porque, conforme a redação proposta, será facultado aos estabelecimentos públicos e privados a educação básica integrantes do Sistema Estadual de Ensino a fixar cartazes com o intuito de divulgar o momento cívico. Não obstante, e com o intuito de aprimorar a matéria, apresentamos o substitutivo 3, que promove adequações quanto à técnica legislativa e trata de forma específica a faculdade e a fixação de cartazes. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 834/2023, no primeiro turno, forma substitutivo número 3. Em discussão, parecer.
Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Tirar o... É só balões. Projeto de Lei 1208/2023, primeiro turno, institui a política estadual de subsídios para o transporte público de passageiros e mobilidade urbana e rural e cria o Fundo Estadual de Mobilidade Urbana e Rural da outras providências. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relator, deputado Ulisses Gomes. Indaga o relator está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Parecer primeiro turno, projeto de lei 1208, de autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição epígrafe, presidente, institui a política estadual de subsídios para o transporte público de passageiro e mobilidade urbana rural e cria o Fundo Estadual para Mobilidade Urbana e Rural e dá outras providências. O projeto de lei 1208 visa instituir a política estadual de subsídios para o transporte público de passageiros e mobilidade urbana e rural, com o objetivo de garantir ao Estado e aos municípios recursos para subsidiar a prestação desse serviço. A proposição também estabelece critérios para a disponibilização de informações sobre os subsídios concedidos e indica que o Fundo Estadual de Subsídios para o Transporte Público de Passageiros será a garantia do recurso necessário ao cumprimento das políticas de mobilidade do Estado de Minas Gerais. Em análise preliminar da proposta, a Comissão de Constituição e Justiça ponderou que compete à União estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, nos termos do inciso 20 do artigo 21 da Constituição da República. Citou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, fixada na Lei Federal 12.587, que objetiva a integração entre os modos de transporte e o avanço da acessibilidade e mobilidade. Ponderou, no entanto, que, embora a competência sobre as áreas de políticas públicas mencionadas seja da União, esta apenas estabelece diretrizes, cabendo, então, aos Estados a possibilidade de suplementar a legislação federal. Contudo, presidente, nos moldes do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão Jurídica de Constituição e Justiça, que estabelece objetivos e princípios para a política estadual de subsídios para o transporte público de passageiros e mobilidade urbana e rural, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, entendemos que não se verifica a criação ou expansão de despesas públicas. Por fim, em relação ao projeto de lei 2429/2024, que autoriza a concessão de subsídio para as empresas concessionárias de transporte público coletivo que operam na região metropolitana, anexado à proposição em comento em razão de sua semelhança, observamos que o seu conteúdo gera despesas ao erário e não está acompanhado do impacto financeiro orçamentário. Desta forma, em conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 1208/2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado Ulisses. Em discussão, parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Gil Pereira. E indago... Indago ao relator, deputado Ulisses Gomes, para que emita opinião sobre a emenda. Contrária à emenda, presidente. Já conversada da gente discutir ela em segundo turno. Então está rejeitada. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Salvo a proposta de emenda. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo a proposta de emenda, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer, salvo proposta de emenda. Proposta de emenda com opinião contrária do relator. Em votação, a proposta de emenda que recebeu opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar a proposta de emenda se manifestem.
Não, chegou agora, não nem tempo de ler. Depois nem discute o segundo turno, né? Está rejeitada a proposta de emenda número 1. Nem eu sei opinar, ele falou. Então vai. Próprio. Como é que está agora? Estou correndo de bloco. Projeto de Lei 1802/2023, primeiro turno, dispõe sobre a dispensa do pedido médico para a realização de mamografia de rastreamento do câncer nas mulheres através do Sistema Único de Saúde SUS, no âmbito do Estado, na sua situação que menciona. Autor, deputado Dr. Wilson Batista. Relator, deputado Enes Cândido. Indago, o relator está em condições de emitir o parecer. Em condição, sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Enes Cândido. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 1802/2023. De autoria do deputado Dr. Wilson Batista, a proposição em epígrafe dispõe sobre a dispensa do pedido médico para a realização de mamografia de rastreamento do câncer nas mulheres através do Sistema Único de Saúde SUS do âmbito do Estado na situação que menciona. O projeto de lei em análise prevê a dispensa para mulheres com idade acima de 40 anos do pedido médico para a realização a cada 2 anos de mamografia de rastreamento do câncer na rede pública do Estado de Saúde. A Comissão de Saúde, em sua análise do mérito, entendeu que o substitutivo apresentado pela comissão anterior favorece a consolidação das leis ao acrescentar o número da Lei 11.868 de 1995, a possibilidade de realização de exame de mamografia em mulheres da faixa dos 40 aos 69 anos de idade. Entretanto, com vista a garantir a efetividade dessa diretriz, apresentou o substitutivo número 2. Em relação aos aspectos dos quais esta comissão deve se manifestar, destacamos que a proposta é relevante e que os recursos necessários à implementação das ações pretendidas devem estar acobertados por dotação orçamentária consignada no orçamento do Estado. Nesse sentido, apresentamos o substitutivo número 3. Substitutivo número 3 acrescenta o parágrafo 2º do artigo 2º na Lei 11.868, de 28 de julho de 1995, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama, do câncer e do câncer ginecológico. Fica acrescentado o artigo 2º da Lei 11.868, de 28 de julho de 95, ao seguinte parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como o parágrafo 1º. Para fins do disposto da linha A do inciso 3 desse artigo, a mamografia de rastreamento do câncer de mama para as mulheres entre 40 e 69 anos de idade e para as mulheres de alto risco a partir dos 40 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, poderá ser solicitada por médico ou enfermeiro na atenção primária à saúde em outros pontos de rede de atenção à saúde do SUS, desde que devidamente inserida no Sistema de Informação do Câncer, SISCA. A conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 1802 de 2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. Segue a leitura do parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Enes Cândido. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. Projeto de Lei 1902/2023, primeiro turno, institui o selo de boas práticas legislativas municipais. Autor, deputado Rodrigo Lopes. Relatora, deputada Chiara Biondini. Indago, a relatora está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Chiara Biondini. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1902/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, o projeto de lei em tela institui o selo de boas práticas legislativas municipais. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição da forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública e a mesa da Assembleia opinaram pela aprovação da matéria nos mesmos moldes da Comissão Jurídica. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei número 1902/2023 visa instituir o selo de boas práticas legislativas municipais, a ser concedido às câmaras municipais e prefeituras que se destacaram na elaboração, no debate e na aprovação de normas municipais alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, ONU, e que tenham resultados significativos para a população, pautando-se nos melhores exemplos de gestão legislativa e inovação democrática. O autor argumentou em sua justificação
que a iniciativa visa reconhecer as câmaras e prefeituras que destacam pela excelência e inovação legislativa. Além disso, o selo promoverá a transparência, a participação social e a eficiência, aliando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1902/2003, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É esse parecer, presidente. Obrigado, deputada Chiara Biondini. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se conta. Está aprovado. Projeto de Lei 2250/2024, primeiro turno, dispõe sobre a criação da Política Estadual de Enfrentamento à Dor Crônica. Autores, deputado Luizinho e deputado Duarte Bexir. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposta e análise visa instituir a Política Estadual de Enfrentamento da Dor Crônica, que compreende ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. A iniciativa também propõe a criação de dotações específicas no orçamento do Poder Executivo para custear a implementação da política, assim como a estruturação de centros de referência para dor crônica nas gerências regionais de saúde. Define ainda que a Secretaria de Estado de Saúde será responsável pela coordenação e execução da política, com autorização para firmar parcerias com instituições públicas e privadas para tal. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, argumentou que o projeto tem adequação quanto à competência, uma vez que trata da defesa e proteção da saúde, temática que a Constituição da República, nos termos do artigo 24, inciso 12, previu ser de competência legislativa concorrente com a União, os Estados e o Distrito Federal. Entretanto, a comissão indicou objeções contra a iniciativa parlamentar, pois a proposição atribui novas competências a órgãos da administração pública do Poder Executivo, que remonta à competência privativa do governador do Estado. A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, ponderou que o projeto aborda um problema relevante de saúde pública, buscando aprimorar o atendimento prestado às pessoas com dor crônica. Reforçou o conceito dos tipos de dor crônica e informou que no Brasil existe uma prevalência da dor crônica em 40% da população. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a essa comissão analisar, salientamos que a criação da Política Estadual de Enfrentamento à Dor Crônica, conforme prevista no projeto original, gera um aumento de despesas públicas ao criar atribuições a serem desempenhadas pelo Executivo e ainda estruturas públicas para atendimento que demandam gastos continuados na sua manutenção. Contudo, a proposta não está acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, descumprindo, determina o artigo 103 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República e a Lei Complementar Federal 101, de 4/5/2000. Já o substitutivo 1 e 2 tratam de diretrizes em última análise, não criam ou expandem despesas. Entretanto, por estar mais alinhado com diretrizes da Organização do Serviço Público de Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, opinamos pela aprovação do substitutivo número 2, apresentada pela Comissão de Saúde. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2250/2024, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2827/2024, primeiro turno, institui a política de prevenção e controle da osteoporose no Estado da outras providências. Autor, deputado Lucas Alasmar. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei em análise visa instituir a política de prevenção e controle da osteoporose no Estado de Minas Gerais, para tanto estabelece, entre outras medidas, promoção de ações educativas, integração de tais ações às políticas públicas de saúde existentes, criação de um cadastro estadual de pacientes com osteoporose, destinado a monitorar e acompanhar de maneira contínua os casos diagnosticados. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, argumentou que o projeto tem adequação quanto à competência, uma vez que trata da defesa e proteção à saúde, temática da Constituição da República.
A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, considerou que a matéria é relevante e que poderá contribuir para a melhoria do cuidado das pessoas com osteoporose, preenchendo lacunas nas políticas de saúde em vigor. Ponderou que a osteoporose é uma doença que ocasiona uma perda progressiva de densidade dos ossos, levando ao seu enfraquecimento e aumentando os riscos de fratura. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a essa comissão analisar, salientamos que as medidas previstas na proposta original geram um aumento de despesas públicas de caráter continuado para o erário ao criar novas atividades a serem desempenhadas por órgãos públicos. Contudo, a proposição não está acompanhando a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, descumprindo o que determina o artigo 103 do ato de disposições constitucionais transitórias. Já o substitutivo número 1 trata do estabelecimento de diretrizes para a formulação da política estadual de prevenção e controle à osteoporose, das quais, em última análise, não criam ou expandem despesas. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.827/2024, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que eu aprovo, permaneço com está aprovado. Projeto de lei 2.938 e 83, 2024, primeiro turno, dispõe sobre a criação e o fornecimento de pulseira com identificação para pacientes com doença de Alzheimer no âmbito do Estado. Autor, deputado Alencar da Silveira. Relator, deputado Chiara Biondini. Indago a deputada se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Chiara Biondini. De autoria, parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2.983, 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do deputado Alencar da Silveira, a proposição em epígrafe dispõe sobre a criação e fornecimento de pulseira com identificação para pacientes com doença de Alzheimer no âmbito do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise de admissibilidade do projeto, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. Que apresentou, por seu turno, a Comissão de Saúde, em análise do mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, de sua autoria, e pela rejeição do substitutivo proposto pela comissão anterior. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei número 2.983/2024 versa sobre a criação e o fornecimento de pulseira de identificação a pacientes acometidos pela doença de Alzheimer residentes no Estado mineiro. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise prévia, reconheceu que a matéria se enquadra na esfera de competência legislativa estadual. Todavia, alertou que o projeto pretende normatizar, mediante lei, matéria de natureza essencialmente administrativa, cuja regulamentação é de responsabilidade do Poder Executivo. Sendo assim, a referida comissão apresentou o substitutivo número 1, com vista à alteração à lei número 16.279, de 20 de junho de 2006, para garantir o uso de pulseira de identificação pelo paciente com suspeita da doença de Alzheimer, com o endereço e o contato do responsável. Por fim, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposta. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.983/2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, na Comissão de Saúde e pela rejeição do substitutivo número 1, na Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Obrigado, deputada Chiara Biondini. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo, permaneçam com se conta. Está aprovado. Projeto de lei 3.093/2024, primeiro turno, institui a obrigatoriedade da realização de ultrassom morfológico para exame pré-natal e de exame para detectar eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Autor, deputado Bruno Engler. Relator, deputado Enes Cândido. O relator está em condições de emitir o parecer. Em condição, senhor presidente. Com a palavra, deputado Enes Cândido. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 3.093 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do deputado Bruno Engler, a proposição em epígrafe institui a obrigatoriedade da realização de ultrassom morfológico no exame pré-natal e de exames para detectar eclâmpsia e pré-eclâmpsia. O autor argumentou que a realização do exame do ultrassom morfológico durante o pré-natal possibilita que sejam detectadas precocemente condições genéticas graves e, dessa forma, as famílias possam ser informadas e orientadas sobre as opções de tratamento, assim como o caso de eclâmpsia e pré-eclâmpsia.
A Comissão de Saúde, em sua análise do mérito, ponderou que a definição dos exames a serem disponibilizados às gestantes, bem como os casos que possuem indicação para sua realização, cabe aos órgãos de saúde. Considerou que, embora os exames de pré-natal recomendados sejam fundamentais para assegurar a saúde da gestante do bebê, a imposição por meio de lei da obrigatoriedade de exames específicos no âmbito do SUS deve ser conduzida com cautela. Por fim, apesar de ter concordado com o texto proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, apontou ser necessário apresentar o substitutivo número 2, para reunir em um único dispositivo as garantias que se pretende estimular. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a essa comissão analisar, salientamos que as medidas previstas no projeto original geram aumento de despesas públicas de caráter continuado para o erário ao tornar obrigatória a oferta de exames específicos. Contudo, a proposta não está acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, descumprindo o que determina o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, da Constituição da República e da Lei Complementar Federal 101, de 4 de 5 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já os substitutivos número 1 e 2 tratam da incorporação de diretrizes da Lei 22.422, de 2016, e, em a última análise, não criam e expandem despesas. Entretanto, por estar mais alinhado com as diretrizes de organização dos serviços públicos de saúde, opinamos pela aprovação do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.093 de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Segue a leitura do parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Enis Cândido. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 3.109, 2024, primeiro turno, institui a política estadual de moradia assistida para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Autor, deputado Maria Clara Marra. Relator, deputado Enis Cândido. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Em condição, senhor presidente. Com a palavra, deputado Enis Cândido. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 3.109 de 2024. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei em breve institui a política estadual de moradia assistida para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Os objetivos elencados neste projeto oferecem o acolhimento e o apoio a adultos com TEA, proporcionando um ambiente inclusivo a fomentar a criação de residências assistidas, centros de convivência e moradias inclusivas para pessoas com TEA, que estejam em situação de vulnerabilidade ou sem apoio familiar. A autora argumentou que a implementação da política proposta possibilitará que as pessoas com TEA tenham um ambiente seguro, além de estimular a convivência social e a participação de atividades terapêuticas. A Comissão de Defesa de Pessoa com Deficiência, em sua análise do mérito, considerou a proposição oportuna e concordou com a redação proposta pela Comissão de Constituição e Justiça. Ponderou, como a comissão que a antecedeu, que existem normas em âmbito nacional e estadual que estabelecem o direito à moradia e assistência social para pessoas com TEA, com a previsão de instituição de residências protegidas e moradias para a vida independente. Entretanto, mencionou que tais garantias legislativas ainda precisam ser regulamentadas e implementadas, como já ocorre com políticas de aquisição de imóveis e residências inclusivas. Do ponto de vista financeiro e orçamentário que cabe a esta comissão analisar, o projeto de lei, nos termos em que foi apresentado, contém medidas que ensejam a criação de expansão de despesas de caráter continuado ao erário, uma vez que exige, para sua eficácia, a oferta de atendimentos especializados e a criação de residências assistidas, centros de convivência e moradias inclusivas para pessoas com TEA, que estejam em situação de vulnerabilidade ou sem apoio familiar. Todavia, não está acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, descumprindo o que determina no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e também da Constituição da República e da Lei do Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Já o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, busca aprimorar a legislação vigente, incorporando uma diretriz que, em uma última análise, não crie nem expande despesas. Dessa maneira, ratificamos a sua pertinência. Conclusão, em face ao esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.109 de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Segue a leitura do parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Enis Cândido. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.205, 2024, primeiro turno, cria a carteira de identificação da pessoa acometida por acidente vascular cerebral, AVC, e o cordão AVC, estrela, no âmbito do Estado. Autor, deputado Dr. Maurício. Relator, deputado Enis Cândido. Indago ao relator, está em condições de emitir o parecer. Em condição, senhor presidente. Com a palavra, deputado Enis Cândido. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 3.205, 2024. O projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Dr. Maurício cria a carteira de identificação da pessoa acometida por acidente vascular cerebral, AVC, e o cordão AVC estrela, no âmbito do Estado. O projeto de lei em análise, o qual tem como objetivo instituir a carteira de identificação de pessoa acometida por acidente vascular cerebral, AVC, a qual será emitida pelo órgão público competente, mediante a requerimento acompanhado do relatório médico que contenha o Código de Classificação de Estatística Internacional de Doenças, CID. A carteira terá validade de 5 anos, sendo passível de revalidação por igual período, e a sua emissão será gratuita para indivíduos com renda inferior a 2 salários mínimos ou cadastrados em programas sociais do governo. Ademais, a proposição estabelece a criação desse cordão, AVC estrela, que consistirá numa faixa de cor azul adotada como estrelas de uso opcional. Caberá ao Estado orientar estabelecimentos públicos e privados quanto à identificação dos portadores do cordão e dos procedimentos adequados a serem adotados. Paralelamente, serão promovidas campanhas de conscientização sobre AVC e a utilização do cordão. A Comissão de Saúde, por sua vez, corroborou os argumentos da sua antecessora, especialmente do que se dá o reconhecimento do cordão de fita azul com estrelas como símbolo de identificação de pessoas que sofreram AVC, sobre aumentar a conscientização e facilitar o atendimento adequado. No entanto, considerou que ser preciso aprimorar a redação do projeto para expandir as opções de conscientização, que não necessariamente precisam ser efetuadas por meio de campanha, e especificar as informações a serem divulgadas, razão pela qual apresentou o substitutivo número 2. No tocante ao aspecto financeiro e orçamentário, competência dessa comissão, constatamos que a proposta original geraria custos ao erário, ao determinar a emissão gratuita da carteira de identificação para pessoas com renda inferior a 2 salários mínimos ou inscritas em programas sociais. Contudo, os substitutivos apresentados resolveram essa questão. Assim, tendo em vista a relevância da matéria e os aprimoramentos feitos pelas comissões anteriores, entendemos que a proposta merece avançar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.205 de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde. Segue a leitura do parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Enis Cândido. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permanecem como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 3.415, 2025, primeiro turno, institui o Polo de Inovação no Agronegócio do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Autor, deputado Maria Clara Marra. Relator, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei 3.415, 2025, tem como objetivo criar o Polo de Inovação no Agronegócio do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, visando fortalecer a inovação no setor, desenvolver e incentivar a produção, a industrialização, a comercialização de produtos agropecuários, além de contribuir para a geração de empregos e o aumento de renda na cadeia produtiva. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposta de instituir polo regional é de competência legislativa estadual, uma vez que nessa matéria há predominância do interesse regional sobre o local.
Já a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, em análise do mérito, destacou que um polo que visa a inovação do agronegócio no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba pode impulsionar o desenvolvimento do setor na região e possibilitar incrementos em pesquisa e novas tecnologias. Relativamente aos aspectos financeiros e orçamentários, que são o foco desta comissão, observamos que a proposta original, em seu artigo 3º, autoriza o Poder Executivo Estadual a adotar uma série de ações, entre as quais a criação de mecanismo que propicie tratamento diferenciado tributário. Em nosso entendimento, em que pese as novas competências que a proposição original pretende conferir ao Executivo, sua mera criação não implicaria automaticamente na nova despesa para o erário, uma vez que a norma não estabelece obrigações de fazer vinculadas à sua execução. Entretanto, durante a discussão do projeto, a autora apresentou a proposta de emenda número 1, com a qual concordamos. A referida proposta amplia os municípios integrantes do polo, contemplando as cidades que integram as regiões intermediárias de Montes Claros, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Teoflotone, Juiz de Fora, Varginha, Pouso Alegre e Belo Horizonte. Desta forma, apresentamos o substitutivo número 2 para incorporar a sugestão apresentada. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.415 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Em discussão, parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda da deputada Maria Clara Marra, na qualidade de relator da matéria, informo que esta foi incorporada ao parecer do relator, razão pela qual deixo de submetê-la à avaliação. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como estão. Está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputada e o deputado que este subscreve requerem de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater e colher as contribuições da sociedade civil acerca do projeto de lei número 3274 de 2021, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo Sistema Público do Estado em tramitação nessa casa. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2025, deputada Beatriz Cerqueira e deputado Zé Guilherme. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovo, permaneço como se conta. Está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião,